O que quer dizer a palavra sodomismo? Seria esse um pecado que o Senhor não perdoaria? De onde surgiu esse nome? Quer aprender a respeito desse assunto? Não saia do vídeo, assista ele até o final aqui em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudação de paz a todos, que Deus em Cristo vos abençoe por estar aqui nos acompanhando mais uma vez em nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje com esse tema bastante polêmico a respeito do sodomismo. Você sabe o que quer dizer a palavra sodomismo? Que pecado seria esse? É exatamente isso que nós vamos aprender aqui nesse vídeo de hoje em nosso canal. Mas antes de dar início a esse estudo, aleluia, eu gostaria de pedir a você encarecidamente, me ajude a alcançar 1000 inscritos aí, você que ainda não é inscrito em nosso canal, aleluia, tá vendo o botãozinho vermelho escrito inscrever-se? Dê uma clicada nele aí, clicou? Agora ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não esqueça de deixar aquele joinha em cada vídeo que a gente publicar aqui. Aleluia, louvado seja Deus. E nos comentários você tem a plena liberdade, aleluia, de sugerir um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus, amém? Aleluia, também não esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br, e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, por que resolvi trazer ao ar, aleluia, o estudo a respeito do sodomismo? Porque quantas pessoas estão praticando tal ato sem conhecer? Mas hoje o canal Derrubando Raciocínio, aleluia, louvado seja Deus, fez algumas pesquisas e resolveu por sua vez trazer a você o conhecimento de tal assunto, para que você fique muito bem inteirado, à luz da palavra, o que seria sodomismo, de onde surgiu, aleluia, louvado seja Deus. Será que você, aleluia, não está praticando o ato de sodomismo? Nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo. Mas preste atenção, pelo apanhado de pesquisa que fiz, sodomismo é uma palavra de origem bíblica, usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Aleluia. E é interpretado como relações sexuais ilícitas. Como legado da cultura judaico-cristã, em várias línguas ocidentais, o adjetivo sodomita é usado para designar aqueles que praticam diferentes tipos de práticas sexuais que afastam do normal a partir da perspectiva cristã. Mas o que a Bíblia fala, aleluia, louvado seja Deus, acerca desse assunto? Pela pesquisa que nós fizemos, aleluia, sodomismo quer dizer relação sexual ilícita. Esse é o resumo desse apanhado. Mas o que a Bíblia fala a respeito da sua origem, das suas práticas, aleluia, o que sucederá com os sodomitas, aleluia, é isso que nós vamos percorrer à luz da Bíblia e notificar. E com isso eu já convido a você que abra sua Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo de número 19, e o versículo de número 1 até o versículo de número 11, e veja o que diz a palavra de Deus. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber e prostou-se com o rosto em terra. E disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os para fora para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não faças mal.
tenho 2 filhas virgens, eu as trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar, e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro de casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansavam de procurar a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí, amado, o texto bíblico nos mostrando, aleluia, o ato cometido pelos moradores de Sodoma. Preste atenção que o texto aqui está nos mostrando, aleluia, que 2 anjos, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, se manifestaram na cidade de Sodoma, e a palavra vai nos dizer que os mesmos, aleluia, louvado seja Deus, se deparam com Ló, que estava, aleluia, sentado na entrada da cidade. E o texto bíblico vai nos dizer, amado, que quando os moradores daquela cidade, aleluia, louvado seja Deus, viram aqueles homens entrarem na casa de Ló, aleluia, diz a palavra de Deus que, aleluia, louvado seja Deus, que eles sentiram, aleluia, glória ao nome do Senhor, desejo, aleluia, de se relacionar, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, com aqueles 2 anjos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 5, aleluia, louvado seja Deus, os homens daquela cidade diziam para Ló, traze-o para fora para que conheçamos intimamente. Em algumas traduções está dizendo, para que, aleluia, tenhamos relações sexuais com eles. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então preste bem atenção, aleluia, o ato de sodomismo começou a nascer, ter origem daqui. Aleluia, louvado seja Deus. Oi, irmão Donizete. Aleluia, então quer dizer que o pecado de sodomismo é o homossexualismo? Aleluia, louvado seja Deus. Também se trata do homossexualismo, também, mas não é apenas o ato de homossexualidade, aleluia, que se trata do pecado de sodomismo. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu disse no princípio, segundo a pesquisa que fiz, sodomismo quer dizer relação sexual ilícita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que a Bíblia ainda fala a respeito desse assunto? Aleluia, confira comigo aí, livro de Deuteronômio, no seu capítulo 23, e o verso de número 17, e veja o que a palavra de Deus nos deixa pré-escrita. A palavra de Deus nos diz assim: não haverá entre os israelitas homem ou mulher que se entregue ao sodomismo, ou seja, a prostituição cultural. Aleluia, louvado seja Deus. O texto aqui está nos dizendo, amado, que não haverá entre os israelitas. Todo mundo sabe que os israelitas são o povo judeu, que nasceu nas terras de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Mas preste atenção, os israelitas, tipologicamente falando, se trata também, aleluia, da igreja do Deus vivo. Então, trazendo essa palavra para a nossa atualidade, na igreja, entre o povo de Deus, não haverá, aleluia, louvado seja Deus, não pode haver nenhum sodomita. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que pratica os atos que era cometido lá, aleluia, na cidade de Sodoma. Ou seja, os prostitutos culturais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é tão objetiva que ela nos mostra, louvado seja Deus, aleluia, relacionamento sexual ilícito que o povo queria fazer com aqueles 2 anjos, da qual nós lemos lá no livro do Gênesis. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que tipo de relação sexual ilícita seria essa? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, na carta de Técio aos Romanos, capítulo 1, verso 25 ao 28, e nós vamos ver aí, aleluia, louvado seja Deus, práticas sexuais ilícitas, chamada, aleluia, de sodomismo. Confira comigo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 1, verso 25 ao 28, o texto bíblico nos diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira,
honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames ou vergonhosas. Até as mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não convêm ou que não deviam. Louvado seja Deus. Preste atenção, amado, que aqui o texto bíblico não está apenas nos mostrando, aleluia, a homossexualidade. Ela também está nos mostrando aqui, querido, aleluia, louvado seja Deus, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que as mulheres mudaram as suas relações sexuais, aleluia, naturais, o que era contrário à natureza. Qual que é a relação sexual natural, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Não é o coito vaginal? Aleluia, louvado seja Deus. Não era o sexo anal. Aleluia, sexo anal é o ato de sodomismo. Aleluia, ato que Deus abomina. Aleluia, relação sexual ilícita. O sexo anal é uma relação sexual ilícita. Trata-se, aleluia, do sodomismo. Porque a natureza da vida sexual, da relação sexual, aleluia, louvado seja Deus, é a relação introvaginal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você fugiu disso, aleluia, passando-se, aleluia, a praticar a relação sexual anal. Aleluia, louvado seja Deus. Você está cometendo o ato de sodomismo. Aleluia, louvado seja Deus. E eu observo aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No verso 27 também diz que semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres. Aleluia. Deixaram. Aleluia. Tá escolhendo mais fantasias. Aleluia. Louvado seja Deus. Fazendo das suas mulheres. Aleluia. Louvado seja Deus. Objeto de prostituição. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Cometendo relações sexuais. Aleluia. Louvado seja Deus. Da forma, aleluia, que ele se via, aleluia, lá nos filmes pornográficos que era assistido, aleluia, lá na sua incredulidade. E muitos crentes ainda hoje, sem vergonha, sem caráter espiritual, ainda anda assistindo essa promiscuidade, coisas que Deus abomina, e pegando as suas esposas, aleluia, e tendo um relacionamento sexual da mesma maneira que eles viam, aleluia, aquelas atrizes pornô, aleluia, fazendo lá do outro lado. Louvado seja Deus. Isso trata-se de pecado de sodomismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver mais algum texto bíblico falando do assunto? Abra comigo aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 10, e veja lá o que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. O texto bíblico nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, e nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia. Preste atenção que no verso 9 ele faz a diferenciação. Aleluia, que nem afeminados e nem sodomitas. Então são duas classes de pessoas, duas classes de pecado, diferente um do outro. Os afeminados são os homossexuais. Aleluia, glória a Deus. E os sodomitas são aqueles que cometem relações sexuais ilícitas. Mas vamos percorrer a Bíblia Sagrada e ainda ver o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 e o verso de número 15. Olha lá. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membro de uma meretriz? Não por certo. Tá vendo aí, querido e amado irmão?
que quer tomar o corpo da sua esposa e fazer, aleluia, uma relação sexual com ela como se estivesse fazendo com uma prostituta, isso trata-se do pecado de sodomismo. Deus abomina e ele diz que quem comete o tal ato não herdará o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas vamos ainda ler aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, e o versículo 9 e 10, e veja o que a Bíblia Sagrada nos mostra para a escrita. O texto bíblico vai nos dizer assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina. Aleluia. Paulo manda essa cartinha para Timóteo dizendo que a lei é boa para quem usa dela legitimamente. Aleluia, porque a lei, aleluia, louvado seja Deus, ela está para punir. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vem dizendo aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para os rebeldes, irreverentes, transgressores, pecadores, ímpios, profanos. Aleluia, louvado seja Deus, parricidas, matricidas, homicidas. Aleluia, louvado seja Deus, devassos. Aí ele fala sodomitas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Se você é um sodomita, acostumado e tem prazer na relação sexual ilícita, você não tem parte no reino de Deus. Aleluia, a lei está aí para te punir, para te sentenciar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se você cometia até esse presente momento, ponha um ponto final, se arrependa. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquele que confessa e deixa de Deus alcança a misericórdia. Então, o pecado de sodomismo, querido, está explícito hoje, aleluia, entre os casais. Por quê? Porque já não se tem mais o ensinamento. Diz que um tema como esse é vergonhoso se falar. Aleluia, louvado seja Deus. Casais até de cristão, que estão aí tendo a sua sexualidade ativa, porém de maneiras erradas. Aleluia, louvado seja Deus, com suas posições aberrantes. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor trouxe-nos aqui para ensinar a você que Deus abomina tal ato. Aleluia, glória ao nome do Senhor, que a palavra de Deus, ela deixa claro que não há reino de Deus para você praticando tal ato. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas a palavra ainda vai nos mostrar aqui, aleluia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 5, e verifique lá o que está escrito, a palavra de Deus. Está escrito assim: esta é a palavra de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha só o que o texto está nos dizendo. Aleluia, que você saiba, minha irmã, aleluia, controlar o seu corpo santo e honroso. Que você saiba, meu irmão, controlar o seu corpo de forma santa e honrosa. Aleluia, louvado seja Deus, não no desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus. Lembra-se que as coisas que você fazia no passado, aleluia, louvado seja Deus, no presente você já não pode mais fazer, porque em Cristo você é nova criatura. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então saiba, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, controlar o vosso corpo de uma forma santa e honrosa. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas a Bíblia ainda vai nos dizer, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e o verso 6, e observa lá o que está escrito. O texto bíblico nos diz assim: se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e apondo para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha só, Sodoma, aleluia, glória ao nome do Senhor, ela foi deixada como exemplo do que aconteceria
com aqueles que praticarem os seus mesmos atos. Aleluia, louvado seja Deus. Foi posta por exemplo. É por esse motivo que, aleluia, o apóstolo Judas, ele também nos dá uma referência semelhante. Confira conosco aí, Judas capítulo único, versículo 7. O texto vai nos dizer assim: assim também Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Louvado seja o nome do Criador para todo sempre. Está aí a palavra de Deus nos dando outra advertência. Aleluia, que Sodoma, Gomorra e a cidade circunvizinha, aleluia, que entregaram-se à prostituição, aleluia, e as práticas sexuais antinaturais. Preste atenção, tudo que sai do sexo natural passa para o antinatural. Trata-se do pecado de sodomismo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tal pecado que conduz, aleluia, à condenação eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Sodoma, Gomorra e a cidade circunvizinha foi posta por exemplo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Portanto, querido, se você até aí tem praticado tal ato, aleluia, o canal Derrubando o Raciocínio vem aqui abrir a sua mente pela luz da palavra de Deus, aleluia, e dizer para você: cessa tal prática, porque Deus está de olho. Deus, ele busca santificação, aleluia, até no seu dormir. Deus, ele procura santificação até na sua relação sexual com a sua esposa, porque ela não é, aleluia, corpo de meretriz, ela é templo de Deus e é morada do Espírito Santo. Toda relação sexual fora, aleluia, da naturalidade, trata-se do pecado de sodomismo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia, que você pegue esses versículos, busque concordância neles, e eu tenho certeza que o Espírito Santo há de esclarecer coisas maiores na sua mente. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ainda continuo pedindo a você, me ajuda, aleluia, a alcançar 1000 inscritos. Aleluia, para que a gente possa fazer aí os nossos vídeos ao vivo, como a Bíblia responde. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como eu faço isso? Tá vendo o botãozinho aí de se inscrever? Dá uma clicada nele. Clicou? Ative o sininho também de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Não esqueça de deixar aquele like aí no nosso vídeo, que vai estar fortalecendo mais o nosso trabalho. Nos comentários você tem a liberdade de sugerir um assunto polêmico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e não deixa-nos de seguir-nos também pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br, e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Então que Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.